ontem, gente, nós fizemos correções de atividade, né? E a gente terminou a correção da atividade da página 245 e não teve atividade de casa, né? E hoje nós vamos estudar um assunto novo, um conteúdo novo. Aí vamos logo abrindo o livro de vocês aí na página 248. É um assunto, é um conteúdo novo, e na verdade não é tão novo assim, porque a gente já faz uso disso no nosso dia a dia, né? Vocês já estudaram isso, certo? Que a gente vai ver hoje o uso, né? C cedilha, do S e do SS, página 248 do livro, certo? Aí alguém pode achar assim, tia, mas esse conteúdo é muito fácil, é muito tranquilo, né? Conteúdo lá do Fundamental 1, e realmente vocês estudam isso no Fundamental 1, certo? Mas até hoje, no Fundamental 2, eu vejo, eu percebo que muitas pessoas, muitos de vocês, alunos, e até mesmo adultos, né? Fazem aí o uso, trocam o S pelo C cedilha, pelo SS, usa S quando não é para usar S, né? E por isso vem trazendo no livro, nesse livro também, 248, tá? Deixei aí no chat. Pois é, às vezes, né? Não só você, Isabela, muita gente faz isso, né? Diz que é um conteúdo fácil, acha que é fácil, mas até hoje ainda, quando vai escrever, troca aí essas letras, certo? E por isso que é importante vocês prestarem atenção, né? Para não fazer o uso dessas letras indevidamente, certo? É tão legal, né, quando você consegue escrever uma redação, e você consegue escrever tudo bonitinho, consegue escrever as palavras sem erro, né? Ortográfico, é muito bom e ainda lhe ajuda a tirar uma nota melhor, né? Porque erro ortográfico, só um minuto, porque, porque erro ortográfico tira muito ponto em redação, né? É um erro grave. Você cometer erros ortográficos tão simples, certo? Às vezes, por falta de atenção, você comete esse erro. E vamos lá. Antes de nós lermos aí o uso dessas letras nas palavras, né? Eu gostaria que alguém começasse a ler para mim o poema da página 248, né? Iniciei com um poema. Quem é que pode fazer essa leitura? Pode sim, Isabelle. Isabelle vai ler o poema, depois você continua, Pia. Pode ler, Isabelle. Tá me escutando? Estou. Ok. Os do C cedilha SS. A namorada. Havia um muro alto entre nossas casas. Difícil de mandar recado para ela. 9h30, 9h30. O pai, o pai era uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pinchava a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória, mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira, e então era agonia. No tempo do onça era assim. Legal, né? Esse texto aí, esse poema falando aí do tempo do onça, né? Que era o tempo que é um tempo muito antigo, onde para namorar, o que, é que ele fazia? E o eu lírico, ele tinha que jogar pedra com um bilhetinho para o quintal da namorada, né? Sorte quando a namorada conseguia pegar o bilhete, porque senão, às vezes, o bilhete ficava preso aí em um galho de árvore, né? Aí o que é que o eu lírico fala? Aí era uma agonia, certo? Mas esse poema vem aí para a gente ler, para nós fazermos uma análise, né, sintática desse texto, com certeza. Vamos lá, Bia, leia aí a primeira pergunta, por favor.
Oi, tia, boa tarde. Boa tarde, amor. Nesse poema, o eu lírico explica como se comunicava com a sua namorada. Em que versos ele descreve como se dava essa comunicação? E aí, vocês vão contar o verso e vão me dizer em que verso ele fala disso. Vamos lá, né? A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pinchava a pedra no quintal da casa dela. É isso mesmo, Maria, no quinto e no sexto verso, certo? Exatamente, Raíssa, isso mesmo. Segunda questão, Bia. Que versos justificam a necessidade de se comunicar assim? E aí, em que verso ele explica o motivo, né, de ter que se comunicar assim com a namorada? Quarto verso, né? O pai era uma onça e tem outro verso também. Qual é o outro? No último verso, na verdade, diz aí, no tempo da onça era assim, é uma explicação, né? Mas por que é que ele não podia se comunicar? Isso, gente. Terceiro, né? Porque no terceiro verso ele diz que não havia em meio, e no quarto diz que o pai dela era muito bravo, né? Era uma onça. Ele se refere ao pai dela como uma onça. Então, no terceiro e no quarto verso, ele explica por que tinha que se comunicar com a namorada dele desta maneira. Terceira, Bia. Em que versos o eu lírico deixa claro que os fatos narrados se passaram em uma época diferente dos dias de hoje? E aí, gente, em que verso ele deixa claro isso? Agora sim, né? No último verso. Ele diz que era no tempo da onça, um tempo aí bem distante. Quatro. Nos versos, o pai era uma onça. No tempo da onça era assim. A palavra onça está empregada no sentido real ou figurado? E aí, pessoal, nessas duas colocações, a palavra onça está no sentido figurado? Exatamente, né? Quando ele diz que o pai era uma onça, que era no tempo da onça, ele não está falando no sentido real, né? Correto, sentido figurado. Aí a B. Pode ler, Bia. Qual é o sentido da palavra onça em cada verso? E aí, gente? Na primeira, ele diz que o pai da menina era uma onça. O que é que ele quer dizer com isso? Que o homem era uma onça, de fato? Exatamente, né? Quer dizer que ele sentia raiva, que ele era estressado, que ele era bravo. Isso mesmo. Pessoa estressada, raivoso, bravo, né? Exatamente. Que ele era um homem bravo. E no segundo, gente, quando ele diz que isso tudo aconteceu no tempo da onça, o que é que ele quer dizer? Que foi no passado e também, né, que esse passado foi no tempo muito distante, né? Ele quer dizer que era um tempo que não tinha tanta tecnologia como hoje, que as coisas não eram fáceis, né? Como são nos dias atuais. Exatamente, né? Um tempo que não havia nem e-mail, gente, e nem. Imagina aí, que nem o que nós falamos ontem, né? Existiam tempos que realmente não eram como os dias de hoje, que não tinha. No texto de hoje, de ontem, a gente viu que houve um tempo que não existia nem televisão, nem rádio. Nesse tempo aqui desse poema, não existia nem e-mail, né? Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, né?
rapidinho, a gente se comunica com a pessoa em menos de 1 minuto, se a pessoa estiver online, você pode se comunicar com ela, né? Nesse tempo, nem e-mail tinha. Porque hoje em dia a gente mal usa e-mail, só usa e-mail para na faculdade, no trabalho, né? Exatamente. Ainda era do tempo que se comunicavam por carta. Muito bem. Agora, gente, vamos aí para a questão 5. Pode ler, Bia. Agora, confronte as palavras a seguir: difícil, onça, saída e assim. Você reparou que o som do C em difícil é representado por cedilha em onça, por S em saída e por SS em assim? Pois é, em alguns casos esse som pode nos confundir quando devemos reproduzi-lo na escrita. Então, observe as dicas. Continua, tia. Pronto. Daqui a pouco, né? Como a Bia leu aí. Quando ele diz assim, ó, agora confronte as palavras abaixo, né? A seguir. O que é que esse enunciado está pedindo para vocês fazerem? Quando ele manda vocês confrontarem essas palavras. Vocês sabem? Vocês entenderam quando ele diz isso? Confronte as palavras a seguir. O que é que essa questão está pedindo para vocês fazerem, pessoal? Bora, gente, responder aí, deixar de falar de gado, de berrante, de vaca, sei lá do que é que vocês estão falando. Exatamente, Bia, é isso mesmo. Exatamente, Maria, ele está mandando vocês compararem, né, as palavras. Aí tem as palavras, tem 4 palavras. Difícil, onça, saída e assim. Percebam que todos os sons, né, são parecidos. Por exemplo, difícil e assim, né? Os dois têm o som de si, né? Onça e saída. Tem sa, né, de onça, e saída. É o mesmo som. Então, na pronúncia, né, no diálogo, na forma falada, não tem nenhum problema, né? Onça, difícil, saída, tudo bem. Mas quando passa para a forma escrita, existe uma confusão na cabeça de muita gente. Vocês já se depararam com palavras que vocês tinham que escrever e vocês ficaram se perguntando, na dúvida, se a palavra era com SS ou era com cedilha, cedilha? Quem já passou por isso? Ou se a palavra... Muito bem, né? Eu acho que todo mundo aí respondeu que sim, que, que já, né? Isso acontece demais, não só com vocês, né? Com muita gente. Quando a pessoa não sabe o que usar, fica na dúvida. Exatamente, Raíssa. Sempre acaba assim. E isso, gente, não é nenhum erro, né? Quando você está pelo C e pelo S, né? A Raíssa disse sim, que já passou por isso, mas sempre acaba no Google. E isso não tem nada de errado. Se você não souber escrever uma palavra, gente, vá no dicionário, vá no Google, procure a palavra correta, porque isso vai fazer com que você fixe aquela sua dúvida. Se eu não sei como se escreve uma palavra, né? Aí eu estou em dúvida, como será que se escreve essa palavra? E eu vou e procuro no Google, ou eu vou e procuro um dicionário, provavelmente, na próxima vez que eu tiver que utilizar essa palavra, eu não vou errar mais. Porque da outra vez que eu tiver dúvida, eu procurei. O que não pode é a gente sair escrevendo tudo errado por aí, né? Ainda mais vocês que já são alunos de 7º ano, certo? Exatamente, Isabelle, por isso, né? Você faz isso para quando for na prova, né? Você não vai ter como fazer isso em uma prova. Então, na prova você já vai saber, certo?
Então, pesquise, não tem problema. Não sabe uma palavra, está em dúvida, vai no Google e pode pesquisar. Porque, assim, no dia que você precisar escrever essa palavra em uma prova, você não vai ter dúvida, né? Aí, vamos lá. O uso de C cedilha. Quando é que a gente deve utilizar, né, a C cedilha? Quais as características de uma palavra em que se usa C cedilha e não o SS, por exemplo, e não o S. Vamos lá? Vai continuar, Bia? Tia Maria havia pedido para ler. Foi, eu não vi. Ah, eu tinha esquecido, é verdade. Maria? Oi, tia, a senhora tá me escutando? Estou, amor, pode ler. Ok. Uso C cedilha. Em palavras de origem indígena, africana ou árabe. Açúcar, árabe. Caiçara, indígena. Açaí, indígena. Em substantivos, na terminação são, quando estes se originam de verbos terminados em ter, ti, der e mir, e que mantém essas terminações. Contenção, conter, abstenção, abster. Na terminação são, em substantivos originados a partir de verbos que não terminam em ter, ti, der, mi. Disposição, dispor. Composição, compor. Reparação, reparar. Escovação, escovar. Continuo? Pode continuar. Ok. Uso de SS. Na terminação são, em substantivos originados de verbos terminados em der, de, ter, ti, mi. Nos casos em que essas terminações desaparecem na formação dos substantivos. Acessão, seção, ceder, agressão, agredir, intromissão, intrometer, transmissão, transmitir, compreensão, comprimir. Sempre antes de vogais e nunca depois de consoantes. Assado, amassado, necessário e passar. O uso de S. Nos substantivos originados de verbos terminados em der, dir, ter e tir. Nos casos em que essas terminações desaparecem na formação do substantivo e o S aparece depois de N ou R. Ascensão, ascender, conversão, converter, diversão, divertir. Na terminação ense, cabofriense, reficiense, paranaense, fluminense. Muito bem. Agora a Raíssa vai ler aí na página 250. É importante. Oi, tia. A tia tá me escutando? Sim, amor, pode ler. É importante notar que nem sempre o uso dessas letras segue uma regra específica. Na verdade, o que determina a forma escrita de uma palavra é a sua origem. Por exemplo, a palavra felicidade é escrita com C, devido à sua origem latina, assim como nem sempre é possível conhecer a origem das palavras. Na prática, o emprego dessas letras é determinado pelo nosso conhecimento, adquirido ao longo dos anos por meio da leitura e da escrita. Por essa razão, é muito mais fácil escrever palavras cotidianas, como solução, do que palavras de uso mais estrito, como sucção. Muito bem. Então, o que é que ele vem? Vocês viram aí que existem algumas regras, né? Para você saber qual letra você usa. Porém, a maioria das regras está ligada com a origem das palavras. E nem sempre nós sabemos a origem das palavras, né, gente? Por exemplo, a palavra felicidade é uma palavra simples de se escrever. Todo mundo sabe que felicidade é com C, né? Por que a gente sabe? É porque a gente sabe que essa palavra é uma palavra latina e por isso tem que ser o C? Não. É porque é uma palavra do nosso cotidiano. É uma palavra que nós estamos habituados a escrever, a ouvir, né? A ler. Aí o livro de vocês diz o quê? Mas é muito mais difícil a gente escrever corretamente a palavra sucção.
Por exemplo, tem uma palavra que a gente não usa com tanta frequência. Então, além das regras, né? Nem toda palavra vai ter uma regra específica. Então, qual é a forma, tia, que a gente vai saber escrever tal palavra, né? Eu estou precisando escrever uma palavra, eu não sei. Como é que a gente adquire isso? É lendo, né? Lendo livros, revistas, lendo. Lendo, sobretudo, prestando atenção nas palavras e no nosso dia a dia, escrevendo, pesquisando no Google, como vocês falaram, né? No dicionário, como eu falei. E assim a gente vai aprendendo essas palavras, certo? Agora tem aí 3 questõezinhas sobre isso, né? Sobre o que a gente acabou de ver. Vamos fazer um. Pronto, por isso, Thais, por você usar essa palavra, você sabe escrevê-la. Mas provavelmente outra pessoa, né, que não use com tanta frequência, ou que não preste atenção, não saiba escrever essa palavra, né? Por exemplo, aí a gente vai ver aí algumas palavras e a gente vai ver como é que essas palavras, elas são, né? Como é que a gente pode completar essas palavras de maneira correta. Tenho aí 3 exemplos. Raíssa, pode ler aí a primeira. Quem quiser ler a segunda e a terceira, me diz aí no chat, tá, gente? Posso, tia? Pode começar. 1. Assinale a alternativa em que o substantivo derivado do verbo é gravado com som. A. Repercutir. B. Descrever. C. Preparar. D. Formar. E E. Antecipar. Pronto, essa questão é bem, bem interessante. Vocês estão vendo aí, né, que na questão tem 5 verbos, né? Repercutir, descrever, preparar, formar e antecipar. O que é que vocês devem marcar aí? Qual desses verbos, né? Quando é escrito na forma de substantivo, né? É escrito com S. Vocês saberiam responder essa questão? A Maria acha que alguém discorda ou concorda com a Maria? Muito bem. Todo mundo respondendo. Realmente é a letra A, né? E como é que fica essa palavra aí? Repercutir seria como? E aí? Qual o substantivo aí que deriva desse verbo, gente? Repercutir. Repercu. Hum? Eles responderam correto e me digam aí como é. Escrevam aí no chat. Exatamente, repercussão, né? Com S. Aí, descrever, né? Como ficaria? Repercussão, com SS. E qual é o substantivo que vem de descrever, gente? Escrevam aí no chat. Né? Como se fosse um ditado mesmo. Tudo bem, Raíssa, sem problemas, né? Então, a primeira questão é né? Que é repercussão. E do verbo descrever, a Maria já colocou, e o Walter Riquelme. Exatamente. Descrever, descrição, né? Descrição, como você escrever. Correto. E da palavra preparar, se forma qual? Correto. E da palavra formar, do verbo formar?
Muito bem, gente. E o último, antecipar. Que substantivo deriva do verbo antecipar? Antecipação, né? Todas as outras aí com o C cedilha. Show. Ótimo. Quem pode ler a segunda questão? A Raíssa pode continuar, né? Já que ninguém quer ler. Raíssa, continua. Cíntia. Escreve-se com SS. A. Facilitação. B. Demissão. C. Imaginação. D. Ação ou E. Iluminação. E aí, pessoal, dentre essas palavras, só tem uma que se escreve com SS. Qual é? E que ela me colocou aí? B, Isabelle B, Maria. Felicitação, demissão, imaginação, ação ou iluminação. É para vocês marcarem a única que é escrita com SS. Tá bom? Exatamente, pessoal. A única escrita com SS é a B, demissão. É felicitação. É como se completa aí? Felicitação. Exatamente, Kelvin. Imaginação. Ação e iluminação. Todas as outras aí, né, são escritas, como vocês estão colocando, com o C cedilha. Muito bem. E vamos aí para a terceira. Quem é que pode ler a terceira? Pode ler, Raíssa. Vamos lá. 3. Pressão, incêndio e exemplo. A. Cedilha, cedilha Z. B. SS, CX. D. S, C e S. Ou E. C, cedilha ou X. E aí, pessoal, vocês analisem aí, depois coloquem aí no chat, né? Colocaram B, C, A. Vamos ver, né? Se é B, C ou A. Vamos lá, né? A primeira palavra aí é pressão. Pressão. Será que é a letra C? Pressão. Escrevam aí no chat da forma que vocês acham que escreve. Por enquanto, né? Correto. Pressão é com S. S, gente. Depois eu tenho aí incêndio. Incêndio é com o quê? Pronto, eu queria chegar nessa questão mesmo, para me explicar uma coisa para vocês. Gente, muito, 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 muito interessante sobre a cedilha, C cedilha. Eu vejo muita gente, muita gente, muita gente mesmo fazendo o quê? Escrevendo C cedilha antes de e antes de I, certo? Gente, isso não existe. Isso não existe. Não existe palavra nenhuma na língua portuguesa que se escreva o C cedilha antes de e antes de I. Não existe, tá certo? Só existe C cedilha antes de A, O e U. Se uma palavra, né, se você ficar em dúvida em alguma palavra que tenha o som de SE ou SI, pode ter certeza que não tem C cedilha, não precisa. Por quê? Porque o C e o E já formam C, e o C e o I já formam Si. Eu vejo muita gente escrevendo dessa maneira. Vou colocar aqui para vocês no chat. Muita gente escreve a palavra você dessa forma. Só um minuto. Escreve a palavra você dessa forma. Eu já vi até em placas assim de loja, de alguma coisa, né? E tem gente que escreve
você dessa forma, com C cedilha. Não só você, várias palavras, né? Ok, Maria, tudo bem. E escreve várias palavras dessa maneira, certo? Essa regra é uma regra básica da nossa língua. Então, se vocês, porventura, já usaram C cedilha antes de ou antes de escutem a minha voz ecoando na cabeça de vocês, quando vocês forem querer escrever isso. Não existe na língua portuguesa palavra que tenha C cedilha antes de e de I. Combinado, pessoal? Por que é que eu estou batendo nessa tecla? Porque é um erro que eu vejo frequentemente, e é um erro bobo, né? É um erro assim, eu vejo várias pessoas, adolescentes, adultos, escrevendo dessa forma, né? Ser cedilha antes de e antes de i, e não existe, tá bom? Fica a dica aí para vocês, porque alguns erros na língua portuguesa realmente dá para confundir, mas tem coisas, né, que é só falta de atenção, tá bom? Aí vamos aí à última palavra, que era exemplo. Eu vi que muita gente colocou o exemplo aí com Z, né? Diz que era letra A ou letra C. E exemplo, gente, é com X, tá certo? Então, quem achou que era letra A ou letra C, né? Descarta. Exemplo é com X. Mesmo que tenha som de Z, né? O X tem essa função. A letra X é uma letra do nosso alfabeto e ele pode ter vários sons, né? O X pode ter som de Z, o X pode ter som de SS, o X pode ter som de C com C cedilha. O X, ele nos dá vários sons, tá certo? Então, a gente terminou essa parte. Agora, eu vou trazer para vocês, certo? Outras palavras que não tem aí no livro, ok? E eu vou pedir para vocês escrever essas palavras aí da forma que vocês acham que ela seria escrita, tá certo? Palavras podem ser palavras até do cotidiano mesmo. Vocês até conheçam, mas eu sei que tem gente que confunde. A primeira palavra é execução. Como é que vocês escrevem, gente, a palavra execução? Como é que vocês acham que se escreve essa palavra? Podem ir colocando. Só um minuto, tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Até agora, né? É, gente, é execução, tá certo a palavra? Eu vejo que teve gente que escreveu com S, gente que escreveu sem o cedilha, né? Execução, gente, é dessa forma. Execução, certo? Com X, né, no começo, e C cedilha no final. Estão vendo como causa dúvida em algumas pessoas, né? Por isso é importante vocês lerem, certo? Vocês prestarem atenção. Próxima palavra retenção. Como vocês acham que se escreve essa palavra? Como vocês escrevem essa palavra? Retenção. Vamos lá. Raíssa, Rogério, já colocaram, Maria. Foi fácil, né? Essa. Todo mundo
Acertou. É com C, cedilha, né? Se retenção significa reter, tá certo? Reter. Exatamente, Rogério Filho. É isso que eu imaginei, né? O corretor também ajuda, certo? Né? Se realmente fosse para escrever num caderno e tal, muita gente erraria. Mas o Ricardo foi bem sincero, né? E essa não foi fácil, né? Porque é uma palavra que a gente não utiliza muito, né? Outra palavra para a gente encerrar. Deixa eu procurar aqui outra palavra que a gente não usa muito. Só um minuto, gente. Deixa eu ver aqui uma palavra que seja difícil. A palavra agora vai ser açafrão. E aí? Açafrão. Como é que vocês escrevem? Muito bem, pessoal. É isso mesmo, é com C, né? Cedilha. Talvez o corretor ajudou vocês, não sei. Mas o que é que eu quero com isso? Né? O que é que o livro de vocês traz? Por que é que o livro de vocês traz isso? Para que vocês prestem atenção. Como a Raíssa comentou um pouquinho lá em cima, mais em cima, né? Que um errinho bobo tira um monte de ponto de uma redação, né? De uma produção. Então, leiam mais, prestem atenção nas coisas que vocês escrevem. Se tem dúvida, pesquisa, tá certo? E agora eu gostaria que vocês deixassem o número de vocês e a turma aí no chat, para que eu possa fazer a frequência. Atividade de casa, página 251, tá certo? A 253, que é o encerramento do capítulo, ok? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, né? Amanhã, no caso.
Olá, pessoal, boa tarde. Eu só pedir para vocês colocarem, por gentileza, a frequência de vocês, enquanto eu organizo aqui a frequência e o quadro, tá certo? Deixa eu só apagar aqui.